Grande vitória do Fluminense, 3-0 dentro de casa. Mas, antes de irmos para análise pós-jogo, eu quero entrar numa conversa aqui com vocês, que não podem ser esquecida, né? Porque aqui não tem engenheiro de obra pronta. Que o que eu quero dizer? Ah, porque ganhou, tá tudo bem? Não, eu quero pontuar isso aqui primeiro e a gente vai pra análise do pós-jogo. Vou tentar ser bem breve aqui. E o que eu quero opinar é sobre isso aí que tá na tela pra vocês. A lista de relacionados. Então, vamos lá. Eu preciso ser muito claro aqui. A vitória não apaga o absurdo que foi ver essa lista antes do jogo. Soteldo e Otávio, relacionados de novo. 2 jogadores que sozinho custaram pontos contra o Sport. 2 jogadores que a torcida não aguenta mais. Everaldo no banco, enquanto Lavega, Lescano e Júlio Fidelis, reforços caros e jovens, continuam sem ver a luz do Maracanã. 8 atacantes relacionados. Uma superlotação de panelinha, enquanto meio campo e defesa ficam com opções limitadíssimas. O Zubeldia chegou para ser a mudança, mas na sua terceira lista, ele mandou uma mensagem clara para a torcida pelo visto, que é basicamente, vou continuar no mesmo caminho do Renato. A panelagem continua. E quando eu falo mesmo caminho do Renato, é a respeito desta lista constrangedora. Aí abre a questão, interrogação. Cara, a diretoria manda na escalação? Será que o Mário Bittencourt tem dedo nisso? Interrogação. Porque não é possível que um técnico em sã consciência olhe para Soteldo e para Júlio Fidelis e pense, sim, levarei o Soteldo. A vitória foi maravilhosa, eu vou falar ponto por ponto dela, mas eu só queria deixar isso aqui no início do vídeo, porque a gente é torcedor, analisa a vitória e elogia quando tem que elogiar. E vai vir os elogios, tá? Mas aqui não tem engenheiro de obra pronta, não é porque ganhou que eu vou esquecer disso. O Fluminense ganhou, mas ele não vai nos deixar cegos. Apesar dessa lista de relacionados, não por causa dela, o Fluminense ganhou. Então agora vamos falar do Fluminense em campo, um 3-0 que não deixa margem para dúvidas. Foi o melhor jogo do time depois de muito tempo. Dessa vez a gente não saiu reclamando de nada, de um erro aqui ou ali. Foi uma vitória com domínio total, daquele que convence e enche os olhos. No primeiro tempo, domínio imediato e gol cedo. Logo aos 14 minutos veio o que acalmou todo mundo, né? A jogada trabalhada entre o Lúcio Acosta, com um passe magistral para John Kennedy, que meteu um chute violento. O goleiro Everson fez uma defesaça, mas o rebote caiu perfeito para o Samuel Xavier, chegar afundando a rede. O lateral artilheiro, esse cara está tendo uma temporada fantástica. E dali pra frente foi um amasso. Fluminense não deu respiro. Teve chute do Canóbio e mais uma defesa do Everson, mais uma chance clara do JK. Era tanta pressão que o Atlético Mineiro nem conseguia sair do campo de defesa. E aqui, a gente precisa fazer um monumento. Acabou a era dos 3 volantes. Meio campo com Lúcio, Martinelli e Hércules foi simplesmente brutal. Eles dominaram, criaram, desarmaram e deram velocidade pro time. É isso que a torcida pedia há meses. Quanto tempo perdemos, meu Deus. E falando do número individual de cada um, cara, o Lúcio Acosta teve 81 minutos, teve 4 passes decisivos, 3 desarmes e a jogada de gênio que originou o contra-ataque do segundo gol em 11 jogos pelo Flu. Já participou de 8 gols, é muita coisa. Samuel Xavier ficou o tempo todo em campo, o lateral artilheiro. Além do gol, foi sólido. Esta é a temporada dele com mais gols da carreira. E merecidamente, porque o Samuel Xavier, né, do ano passado, ele tava vindo num declínio, todo mundo achou que, né, já era a era dele, mas não. Ele voltou com tudo, cara, com tudo. É igual eu falei no vídeo do pré-jogo também, parece que quando a gente não entra com o Samuel Xavier, Thiago Silva e Fábio simultaneamente em campo, a gente sofre. Olha como é jogar com o Guga e olha como é com o Samuel, cara. Samuel é ofensivo, vai pra cima. Então, assim, merecidamente hoje o melhor da partida. Grande partida do Samuel Xavier. John Kennedy teve ótimos números também, uma finalização no gol, um passe decisivo, uma assistência, voltou a ser aquele jogador de impacto. Fez dupla letal com a Costa. E que dupla, hein, meus amigos? Grandiosa dupla. Thiago Silva, aos 41 anos. 41 anos. Vocês lembram do Felipe Melo? Ano passado com a mesma idade? Pois é, o Thiago Silva tem 41 anos e é um absurdo. Ganhou todos os duelos aéreos da partida. Comando total da defesa. Lenda viva. Freitas, 66 de 70 passes certos. 10 bolas longas certas. Talvez a primeira partida impecável dele pelo clube, sem cometer nenhum erro. Grande partida do Freitas também. Porque igual eu falei, eu critico ele sim, mas se ele tá evoluindo, é bom pro meu clube. E se tá bom pro meu clube, tá bom pra mim também. Grande partida do Freitas. E o nosso colombiano favorito, merecidamente convocado,
fez o segundo gol num contra-ataque letal. Já são 9 gols em 2025 para Kevin Serna. E as mudanças também, cara, Lima, Keno entraram muito bem. O Lima, cara, o que é o Lima? O Lima renasceu. São 3 jogos dele muito bem. O Lima deu assistência pro Keno matar o jogo de cabeça. E olha a ironia, o Keno com um toque. Em menos de, sei lá, o Keno jogou 10 minutos, 5 minutos. O Keno com um toque fez um gol. Fez mais que o Soteldo em 13 jogos. Pois é, pessoal. E assim, os únicos que tiveram uma partida ruim hoje, né? Apesar de todos esses grandes atletas, bom, René, né? Só vou mostrar esses lances aqui pra você. E o Everaldo, que nem dando a bola para ele, né? O goleiro do Atlético falou: toma, Everaldo, faça o gol. Pois é, ele não fez. Então, bom sinal, né? Porque quer dizer que esses caras não vão entrar mais. Tá claro, tá escandaloso. E que no próximo jogo isso mude. E a lição desse grande jogo é óbvio, cara. Quando o Fluminense joga com seu melhor meio-campo, com intensidade e objetividade, ele é competitivo e pode golear qualquer um. O Fluminense, dentro do Maracanã, é muito forte. Foi uma vitória construída com as armas que a gente sempre soube que o elenco tinha, mas que insistiam em esconder. E puxando o gancho agora pro último assunto, pra gente fechar com chave de ouro, eu preciso falar sobre umas coisas que ficou mais do que provado nesse fim de semana. Depois de uma vitória daquelas, a gente ouve muito: agora cala a boca da crítica. Não, pelo contrário. A vitória de ontem não apagou a história, ela confirmou tudo que a gente vinha falando há meses. A gente, a torcida, os gênios da internet, quem diria que estávamos certos, né? Renato Gaúcho, quando pediu demissão, ironizou quem criticava suas escolhas. O Mário Bittencourt, diretor, acha também que a opinião de torcida é bobagem, mas os fatos estão aí. John Kennedy no lugar de Everaldo. Certo, o John Kennedy entrou em 2 jogos. Já tem gol e assistência. É jovem, é raçudo e é tricolor. Tudo que o outro não é. A Costa. Certo, o cara é o cérebro do time. Em 11 jogos participou de 8 gols. Quantos pontos perdemos com ele no banco? Fim dos 3 volantes. Certo também. O meio-campo com Hércules, Martinelli e Acosta foi dominante. O time ganhou alma e criatividade. O time também, o fato do time falar que não podia jogar a cada 3 dias. Claro que pode. Zubeldi usou o mesmo time por 3 jogos seguidos. O time teve energia até o fim. Aquela desculpa não cola mais. E isso aqui, tá? Não é sobre eu avisei, né? Aquele cara que quer achar defeito em vitória. Não é isso. Isso é sobre respeito. Respeito ao torcedor que acompanha, que estuda e que enxerga o óbvio. Nós não pedimos milagre. Nós pedimos o básico. O arroz com feijão. Que qualquer um com 2 olhos via. Botar os melhores em campo, dar chance a quem tem fome de jogar e parar de insistir em jogadores que já se provaram capazes. O Zubeldia, em uma semana, mostrou que o problema do Fluminense nunca foi falta de peças, foi falta de coragem para usá-las. A vitória foi maravilhosa, mas ela não apaga os erros do passado. Pelo contrário, ela os escancara e nos dá a convicção de que a nossa voz, a voz da torcida, a voz do Flu, não é apenas um ruído. É uma análise e, na maioria das vezes, é a análise mais lúcida que esse clube tem. Agora é seguir, aproveitar o nosso maravilhoso final de semana, né? Vai todo mundo dormir bem, mas sem baixar a guarda. A luta pela mudança de mentalidade dentro do Fluminense continua. Um abraço a todos os gênios da internet e a gente se vê no próximo jogo. Valeu!